Galera, nesse vídeo aqui vou falar para vocês sobre duas técnicas incríveis de gestão de pessoas para você utilizar com os seus liderados, e quando você usar essas duas técnicas aqui, você vai extrair o melhor de cada um e outra, usando a comunicação correta. Só que olha só, eu preparei esse conteúdo aqui, o conteúdo ficou top. São duas técnicas incríveis, você vai usar e você vai ver, você vai obter excelentes resultados com essas duas técnicas aqui. Então, aproveita para dar o like aqui nesse vídeo, se inscreve aqui também no nosso canal, aproveita para ativar também a notificação, dessa forma você vai ficar por dentro dos nossos próximos conteúdos. E aqui nesse canal, a gente costuma colocar vídeos aqui semanalmente, então ativa a notificação e fica por dentro de tudo que está rolando por aqui. Galera, olha só, se você assumir um cargo de gestão agora, e você tem liderados sobre a sua gestão, e você precisa aprender como que você delega, como que você dá algumas tarefas, e essas tarefas elas são executadas ao longo daquele tempo que você determinou. Se você tem essas pessoas sob o seu comando, essas duas técnicas aqui vão ajudar muito você a lidar com essas pessoas, a dar direcionamento correto, a usar a comunicação correta com essas pessoas e extrair o melhor de cada um. Primeiro, você tem que entender o seguinte: toda vez que a gente fala de comunicação, a gente precisa entender que na comunicação tem três elementos essenciais. E quais são esses elementos? Emissor, receptor e mensagem. Toda comunicação, ela vai ter esses três elementos. Não tem como ter comunicação se não tiver uma pessoa que emite, uma pessoa que vos fala, se não tiver uma pessoa que recebe a mensagem, que seria o ouvinte, e se não tiver também a mensagem a ser dita. Com a ausência de um desses três, a gente não tem uma excelente comunicação. Então, esse é um passo importante, e às vezes a gente vê assim que a maioria dos erros que ocorrem na comunicação é que as pessoas, na hora de comunicar, principalmente os gestores, os líderes, quando vão comunicar com seus liderados, eles esquecem, na verdade, eles não ficam atentos sobre essa questão dessa frequência, sobre qual frequência que eles estão emitindo a mensagem. Será que o que eles estão emitindo, será que o receptor, ele está conseguindo captar? Porque é importante que ele capte a mensagem, porque não adianta nada o gestor falar e o liderado que está aqui na outra ponta, ele não entende a mensagem. Ele vai fazer tudo errado ou nem vai fazer. Então é interessante que a mensagem ela seja certa, que ela seja numa única língua, porque se as frequências forem diferentes, emissor, receptor aqui, elas não se comunicam. Então é interessante entender esse processo. Três elementos. Entendeu isso? Entenda também que as pessoas elas têm questão de perfis. E existem dois tipos de perfis, que são o perfil de pessoas dominantes e o perfil de pessoas passivas. Geralmente pessoas dominantes, elas gostam de falar, de repente ter a última palavra, de dizer a opinião delas com um pouco mais de força ali, sabe, de imposição. E pessoas que são passivas, geralmente elas aceitam. Às vezes pode ser até que ela não concorde, não significa que aceitar é concordar. Só que às vezes para evitar um conflito, ela pensa na frente e fala, não, se eu colocar o meu ponto de vista aqui, dizendo que eu não concordo aqui, pode ser que eu perca alguma regalia, talvez algo lá na frente. Então eu vou concordar aqui para ganhar lá. Então ela sempre pensa, ela faz muito esse jogo, sabe? Sobre o que ela vai deixar, o que ela vai ganhar no momento, ou o que ela pode ganhar no futuro. E geralmente, quando de repente talvez é algo relacionado a discussões, algo que de repente talvez precise de uma imposição de opinião um pouco mais forte, essa imposição de opinião, ela virá de pessoas que têm um gênio dominante. Então é interessante isso aí ficar claro para você. Se você lidera pessoas e você vai colocar pessoas que têm gênios dominantes para trabalharem juntos, precisa saber qual delas que é o líder de fato. Porque se você colocar os dois com o mesmo poder, vai dar conflito. Porque nenhum vai querer talvez ceder ali para uma opinião contrária. Que ele vai querer sempre colocar a opinião dele como sendo uma opinião mais forte. Então é interessante que você faça o seguinte, que você sempre mescle no seu time um dominante, um passivo. Dessa forma você vai ter mais resultados entregue e com isso a sua companhia vai lucrar, vai ganhar muito mais. Então, só que não é sobre esses perfis, sobre esse gênero que eu quero comentar. Eu quero comentar sobre duas técnicas incríveis que se você usar da forma correta, com a comunicação correta, você vai atingir e você vai conseguir excelentes resultados. Vamos então para a primeira técnica? Eu vou passar aqui a primeira agora para você utilizar aí com o seu time, utilizar com seus liderados e com isso obter o máximo de resultado dessas pessoas. E a primeira técnica que você tem que utilizar é desafiar. E como que você desafia o seu time? Como que você desafia aquela pessoa dentro do seu time que ela é movida por desafios? Pessoas que são movidas por desafios são aquelas pessoas que você tem algo, alguma tarefa a ser feita e você tem que dizer para ela que somente ela consegue fazer.
Imagina a seguinte situação, você tem uma tarefa para ser feita e você vê um liderado seu que ele é movido por desafio. Você tem que sempre se referir com ele, sempre dizendo o seguinte, olha só, tem uma tarefa aqui para ser feita, mas você não vai dar conta não, eu acho que eu vou ver outra ali para fazer. Aí ele fala assim, não, beleza, pode falar aí que eu faço, o que você precisa que eu faça? Não, acho que você não vai dar conta não, é muito difícil ali, eu acho que você não vai conseguir não, não, nem vou falar. E aí, quando você faz esse tipo de comunicação com ele vai falar assim, não, pode falar que eu faço, pô, eu dou conta, eu sei fazer, o que é? Aí você fala, não, eu vou falar aqui, mas você não vai conseguir não. Aí você vai e diz o que você quer que ele faça. E ele fala, não, pode deixar comigo, pô, eu vou fazer, eu sei fazer, deixa comigo, eu vou te entregar antes do prazo. Então, com essas pessoas, você usou uma linguagem desafiadora. Ou seja, para essas pessoas que são movidas por desafios, se você usar esse tipo de linguagem sempre, ele sempre vai te entregar aquele resultado que você quer. Só que se você não usar essa linguagem, usar de repente uma linguagem mais passiva, ou uma linguagem a qual não o desafie tanto, ou que ele não sinta-se desafiado para fazer aquela tarefa, ele vai achar que aquela tarefa não tem muita, sabe, serventia, qualquer um pode fazer, e como ele não é qualquer um, ele não vai fazer. Então você precisa aprender a comunicar, você precisa aprender esses elementos da comunicação, entender frequência, entender qual linguagem que você usa com seus liderados para que eles entreguem o melhor resultado. Então entenda aqui, somente pessoas movidas a desafios você pode usar uma linguagem como essa. Porque se você usar uma linguagem como essa com pessoas que não são movidas por desafios, ele pode achar que você está desdenhando dele, achando que ele não tem capacidade, achando que ele não é competente o suficiente. Então, já que ele não é competente o suficiente, não tem capacidade, que você mande ele embora. Então, olha só que problema que você arruma se você usar uma linguagem errada. Então é interessante que você entenda qual é a linguagem que você vai usar, qual que é esses conceitos. Você tem que conhecer o seu time, não tem como você usar essas linguagens sem conhecer o seu time. Então conheça o seu time e use esse tipo de linguagem somente com pessoas movidas a desafio. E o segundo tipo de linguagem que você pode utilizar com os seus liderados é a questão do empoderamento. E como que você empodera seus liderados? Por isso que é interessante você conhecer, porque com os seus liderados que, na verdade, eles trabalham pelo empoderamento, você precisa fazer o seguinte, você precisa inverter a lógica daquela que a gente falou do desafio. Para aqueles que são empoderados, que funcionam quando são empoderados, você tem que dizer para ele o seguinte, olha só, eu tenho uma tarefa aqui para ser feita e você chegou na hora certa. Você é a pessoa que eu estava precisando para fazer esse tipo de trabalho aqui, cara. Só você dá conta. Nem vou falar pro fulano, pro ciclano, pro Zezinho, pro João, porque eles não vão fazer. Tem que ser você, cara. Se não for você, cara, não vou conseguir fazer isso aí, não vou conseguir entregar, o meu chefe vai brigar comigo porque eu não vou entregar a tarefa. Tem que ser você, cara. Se não for você, não, nem vou passar para outro. Quando você faz esse tipo de linguagem com a pessoa e essa pessoa, ela é movida por empoderamento, pode ter certeza que ela vai te entregar. Por quê? Na cabeça dela, o ego dela vai dizer o seguinte, opa, o chefe está confiando em mim. Ou o chefe nem passou pro fulano, pro ciclano, pro Zezinho ali, porque ele sabe que eu vou entregar. Ou seja, ele confia no meu trabalho, ele sabe que eu tenho competência. Então olha só, quando você faz uma linguagem correta para a pessoa que tem o perfil, que é esse perfil de empoderamento, ela entrega aquilo que você está querendo. E pelo contrário, se você também não usar uma linguagem correta e falar empoderar uma pessoa que ela não tem capacidade, que ela não é movida dessa forma, ela não vai fazer. Ela fala assim, não, opa, não, por que não coloca outro? Ah, não me chamou, não vou te entregar não. Põe outro para fazer, ou ele até faz porque ele é subordinado a você. Só que ele não vai fazer com aquele mesmo entusiasmo que essa pessoa que é movida por empoderamento, ela vai fazer. Da mesma forma, aquele que é desafiado. Quando é desafiado e fala, você não vai dar conta. Ele, o quê? Eu não vou dar conta? Você está brincando comigo, você não me conhece. Vou provar para você que eu dou conta, vou te entregar antes do prazo. Quando você empodera uma pessoa que é movida por empoderamento, que ela gosta, precisa inflar o ego dela, ela fala assim, opa, eu? Não, deixa comigo, filho. Não, deixa comigo. Não, eu faço sozinho, vou te entregar antes do prazo. Você vai ver. Quero ver se eu não sou o melhor aqui. Você tá certo, pô. Você tem que confiar essa tarefa em mim mesmo. Eu sou o melhor do time. Então, toda vez que você entende o seu time e sabe que você tem esses dois tipos de perfil, você tem que entender que você precisa usar esses dois tipos de linguagem. Interessante entender a questão de comunicação, porque se você comunicar da forma errada, você não vai conseguir aquele resultado, não vai obter aquele êxito que é o que você tanto deseja. Então, é interessante aprender a se comunicar e se comunicar bem. Não basta se comunicar e simplesmente dizer o seguinte, tem até aquela frase que é uma frase, eu acredito que seja uma frase errônea, que ela fala assim, eu sou responsável pelo que eu digo e não pelo que você entende. Olha só que absurdo. Por que é um absurdo? Porque o emissor, o líder, ele é responsável pelo que ele fala e ele é responsável também pelo que o seu liderado entende.
Porque se o seu liderado entender a mensagem correta e sair de repente fazendo a coisa errada, para onde que vem o problema? O problema vai dar para o líder, o problema vai ser um problema da empresa, a empresa vai perder tempo fazendo a coisa errada, simplesmente por conta de uma comunicação que não foi uma comunicação eficaz. Então é interessante que a comunicação do líder com seus liderados, ela seja uma comunicação eficaz para trazer aquele resultado que todos desejam. Então se o líder souber comunicar bem, tenha certeza que ele vai conseguir um ótimo resultado. E é isso, eu espero que esse vídeo aqui tenha ajudado você a se comunicar bem. Se ajudou, eu espero que você dê um like aqui nesse vídeo para retribuir, para que esse conteúdo vá para outras pessoas também. É uma excelente forma da gente patrocinar esse conteúdo e tem muitas pessoas que precisam de conteúdos como esse, que precisa ver esse vídeo, de repente está assumindo um cargo de gestão, tem pessoas sobre a sua gestão e precisa saber como que se comunica, como que lida melhor com cada tipo de perfil. Então, dá o like nesse vídeo aqui, aproveita para se inscrever também no nosso canal aqui, se você não se inscreveu ainda, ativa a notificação e dessa forma você vai ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. E nesse canal aqui, olha só, tem conteúdo toda semana, então é um excelente canal para você ativar a notificação, se inscrever e até o próximo vídeo.